Então, irmãos, já adiantei, né, que nosso assunto hoje vai ser sobre o livro de Apocalipse, tendo um enfoque um pouco diferente, né? Quando nós ouvimos falar em Apocalipse, o que vem à mente, né? Para a grande maioria das pessoas, e eu digo até para muitos irmãos, eu acho que causa um pouco de medo, não causa esperança, né? Não vê como uma bênção, vê como uma maldição, né? E aí, eu coloquei um bichinho aqui. O que é isso aí? Hã? Isso é mesmo, piolho de cobra. Mas em que versículo de Apocalipse está esse bichinho aí? Oi? Alguém pode me dizer em qual versículo que cai esse bichinho aí no livro de Apocalipse? Nenhum. Na verdade, lá tem leão, gafanhoto, tem vários bichos, né? Escorpião, dragão, mas esse não tem. Mas por que eu coloquei esse bichinho aí? Porque é o seguinte, eu quando era criança, eu tinha um nojo tremendo desse bicho aí. Mas um nojo ferrenho. Podia pegar uma barata na mão, mas esse bicho não. Mas eu entendo o que era esse bicho. Ele é um decompositor. Ele pega os resíduos vegetais e transforma em humus. E um humus muito rico para usar nas plantas. Ou seja, ele transforma lixo orgânico em adubo. E a partir de então, eu comecei a admirar. E a partir de então, quando eu vejo um bichinho desse lá na chácara, inclusive eu pego e ponho na minha composteira. Então, nós precisamos conhecer as coisas para não temer. Por que nós tememos tanto o livro do Apocalipse? É porque nós não conhecemos aquilo que ele tem de bom para nós. Da mesma forma, isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui? Acho que é a maioria, né? Quem não conhece, acha que é um espinho. E o que tem dentro desse espinho aí? Tem a castanha, né? Porque é uma castanha portuguesa. É isso aí. Eu morava no Jardim Interlagos, já pisei num negócio desse, é muito dolorido. Mas é muito saboroso. Então, assim, quem não conhece isso aqui, tem até um certo medo. Mas o que tem dentro disso aqui guardado é muito bom. É uma fruta, uma castanha, considerado um superalimento. Então, nós também precisamos conhecer para desfrutar. Porque se nós não conhecemos, como é que nós vamos desfrutar? Então, assim, conhecer o livro do Apocalipse vai nos levar a desfrutar. Eu coloquei aqui algo que me inquieta, né? Mesmo porque pela Roseli está vivendo a questão da educação, existe sim um movimento que os governos, principalmente terceiro mundo, eles não têm interesse que as pessoas conheçam, saibam das coisas. Aí eu falei, bom, será que é uma impressão minha? Será que tem algum viés ideológico nisso aí que eu penso? Aí eu falei, perguntar para o ChatGPT. Pelo menos acredito eu que lá ainda não tenha viés ideológico. Claro que ele me respondeu, quando a população estuda mais, o que acontece? Questiona governos, cobra direitos, fiscaliza a corrupção, vota de forma mais consciente, mantém parte da população, além disso, mantém parte da população com baixa escolaridade, o que acontece? Facilita manipulação política, reduz pressão por mudanças e perpetua privilégios históricos. Ou seja, o não conhecimento para as pessoas traz benefícios, existem interesses por trás disso aí. Da mesma forma, irmão, por que será que o livro de Apocalipse tem tanto preconceito? Pessoas têm tanto medo? Também tem um interesse por trás disso aí. É que o inimigo de Deus não quer que nós saibamos o que lá aguarda, porque lá está o destino final de Satanás. Então, esse livro mostra, como nenhum outro, o julgamento, condenação e a sentença de Satanás. A Edneia, que é advogada, e o outro irmão, o irmão Cambé, eles sabem muito bem o que significa esses termos, né? Julgamento, condenação e sentença. E
mostra o mais importante, mostra a vitória final e eterna de Jesus Cristo. Por isso que esse livro é tão preconceituado, não sei se essa palavra, mas tem tanto preconceito com relação a este livro. Porque quando fala no conceito de Apocalipse, eventos apocalípticos, o que vocês entendem, né? Quando se faz eventos apocalípticos, fala do quê? O que se imagina? Caos, destruição. É a casca da castanha ali, né? Da castanha do Pará. O pessoal só vê a casca, só os espinhos lá. E, de certa maneira, muita gente tem que se preocupar muito com essa casca da castanha. A palavra Apocalipse significa revelação. O que é revelação? Tornar algo conhecido ou claro, né? Do grego, como que é, Zé Luz? Apocalipse. Ato de descobrir algo que estava encoberto, estava velado, agora então foi revelado, foi descoberto. Mas a principal revelação do livro de Apocalipse, o que é? É a vitória final e máxima e eterna de Jesus Cristo. E aí Jesus, nesse livro, ele é tanto o revelador, ele está revelando as coisas que vão acontecer, assim como ele é revelado nesse livro. E nem outro livro da Bíblia o Senhor é revelado com tanta precisão, com tanta glória, com tanta honra, o que realmente ele é. E até no Velho Testamento, tanto é que no livro de Apocalipse tem muitos versículos que é trazido do Velho Testamento. Mas ali quando aqueles profetas estavam falando a certas coisas, certeza que eles não estavam entendendo muito, porque a aplicação é agora que está tendo com o esclarecimento, com a revelação no livro de Apocalipse, através do apóstolo João. Só que assim, irmãos, eu vou focar numa linha aqui, mas assim, tem muitos irmãos, grandes eruditos, grandes estudiosos da palavra que eles estudaram o livro de Apocalipse, e eles tiveram entendimentos diferentes, não quanto revelação do Senhor, mas eles tiveram entendimentos diferentes quanto aos acontecimentos do livro de Apocalipse. E aí eu vou colocar algumas escolas, só dar um leve pincelado aqui, que não é objeto da nossa mensagem. Que tem a escola historicista. O que é essa escola? Dizendo que o Apocalipse descreve toda a história da igreja, desde os tempos dos apóstolos até o fim do mundo. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro histórico. Quem já leu aquele livro, A Ortodoxia da Igreja, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Ele vai colocando a aplicação das igrejas, o que ela representava no início da vida da igreja, assim vai até chegar no final. Então, é história. Escola preterista, o que ela é? Não, o livro do Apocalipse já se cumpriu, especialmente no século I, né, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, e por aí vai. Eles acham que, não, o que está nesse livro já se cumpriu, por isso que fala preterista de passado. Futurista, a maior parte do Apocalipse, especialmente 4:22, refere-se a eventos futuros ainda não cumpridos. Ou seja, olha, tudo que está ali vai acontecer um dia. E tem a idealista, que ele não pega parte de tudo isso aí e acha que são apenas princípios atemporais. São as escolas de interpretação do livro de Apocalipse. E quanto ao milênio, dentro do livro do Apocalipse, quanto ao milênio, tem um pré-milenismo. Os irmãos sabem que Apocalipse tem os mil anos que vamos reinar, dependendo da escola aqui, com o Senhor. Pré-milenismo, Cristo volta antes do milênio. Pós-milenismo, Cristo volta depois do milênio. Amilenismo, não há nenhum milênio literal futuro. Tem alguns irmãos que entendem que nós já estamos vivendo o milênio. Né? Mas, como eu disse, não é nosso foco aqui. Então, isto posto, agora nós vamos entrar no objetivo principal da mensagem, que é mostrar, revelar
aquilo que está no livro do Apocalipse que mostra o Senhor Jesus. Essa compilação de versículos, ela está numa ordem dos capítulos do livro, não necessariamente na ordem cronológica, porque, segundo muitos estudiosos, o livro do Apocalipse tem algumas nuances. Você vê alguns versículos, depois volta, olhando esses mesmos acontecimentos sob outra ótica. Então, não é, segundo alguns estudiosos, os capítulos não se refletem necessariamente a ordem cronológica do que ali é revelado. Mas, para fins didáticos, eu estou colocando aqui a questão na forma de sistemática, ou seja, versículo por versículo que eu levantei. Então, o primeiro versículo que nós vemos que aponta o Senhor Jesus. E da parte do Senhor Jesus, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra. Irmãos, a gente precisa pegar os versículos e prestar atenção no que ele diz. Soberano Rei da terra. Em toda a época da civilização humana, até hoje, não existiu nenhum rei que foi soberano sobre toda a terra. Pelo menos a história não assim revela. O império mais longevo que teve foi o Império Romano, 476 anos, ou considerando o Império Romano Ocidental Oriental, 1480 anos. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ser soberano sobre toda a terra. Mas este Senhor Jesus, aqui na Bíblia fala que ele vai ser soberano sobre os reis da terra. E nós precisamos, irmãos, também mais uma vez, olhando para essa palavra, valorizar. Nosso Deus é um Deus soberano. Eu vejo que, diante de muitas circunstâncias, muitas coisas acontecendo, nós ficamos com pena de Deus. Nossa, as pessoas não estão mais querendo saber de Deus, as pessoas estão ficando ateus, as pessoas estão blasfemando contra Deus. Não está acabando, que caos. Não, irmãos, Deus é soberano. Nós precisamos descansar em Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Não é que nós precisamos agora, é com Deus. Não, nós precisamos crer que tudo está debaixo da soberania de Deus. Para ilustrar, eu lembrei da história de Israel. Se pegar muitos irmãos de séculos passados, ele quando falava de Israel, quando a Bíblia fala de Israel, ele fala, não, Israel agora é a igreja. Porque cadê Israel? Como é que pode ter uma promessa para uma nação que não existe mais? E de fato, né? Se você pegar mais ou menos desde o ano 70, né, que foi a destruição do templo, até 1948, não existia Israel. Então, esses irmãos, talvez assim, um bom coração, falaram, olha, essas promessas que existem inúmeras na Bíblia, Ezequias tem versículos que falam muito claramente do retorno do povo de Israel, saindo das nações e voltando para a sua terra, muitos versículos que falam da nação de Israel. Então, eles entenderam que Deus tinha falado Israel como se fosse a igreja. Ainda hoje há, claro, algumas linhas que consideram assim, mas a grande maioria dos irmãos entende que Israel, que fala na Bíblia, histórico, é a nação de Israel. Seria a mesma coisa que falar assim hoje para nós, falar, olha, o reino para nós aqui, o mais próximo, os impérios, incas e mais, vai ser restaurado. Alguém acreditar nisso? Não, ninguém acreditar. Então, quando naqueles séculos passados se falava em história de Israel, ninguém falava, mas não tem como, né? Israel não existe mais. Há muitos séculos que acabou. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nós temos que crer na palavra e na sabedoria de Deus. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar sentindo nada, as circunstâncias estão totalmente contrárias. Mas a palavra de Deus fala que Deus é soberano. Então nós precisamos crer na soberania de Deus. E também
Versículo 6. Aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados desculpa, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, isso não é pouca coisa. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tempo não existe para Deus. Esse tempo cronológico que nós falamos não existe para Deus. Mas, para fim de nós entendermos, ele fala que eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Não tem tempo para Deus. Depois nós vamos para Apocalipse 1:17, RA, aí é a versão revista atualizada. Tá? Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Chave da morte e do inferno. Eu nunca vi as pessoas com tanto medo da morte quanto no tempo da pandemia. Olha, eu vi situações aí, desculpa, mas ridículas, esdrúxulas. Então você via que a pessoa viu uma possibilidade real da morte perto dela, fizeram coisas aí extravagantes, não julgando, né? Mas assim, por quê? Porque medo da morte. Irmão, nós não precisamos mais ter medo da morte. Sabe por quê? Porque esse Senhor, ele tem a chave da morte. Ele tem a chave. Né? Você precisa de entrar num lugar e não tem a chave, está complicado, mas se você tem a chave, você entra e sai na hora que você quiser. O inferno também não é para nós, irmãos. Então, esse Senhor tem essas chaves. Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele não é só santo, irmãos. Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Irmãos, percebem que parece que batendo nessa tecla, aquele que era, que é e que é de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, e sim, por tua vontade vieram a existir. Irmãos, só tem um digno que possa receber glória, honra e poder. O homem quando recebe glória, ele é estragado, porque ele recebeu glória uma vez, ele vai sempre querer receber glória. Então nós vemos assim, algumas pessoas que ficaram famosos e depois começaram a cair a sua glória, deixaram de ter tantas evidências. Você vê umas situações que eles começam a fazer cada coisa malucas para tentar continuar ficar na glória, digamos assim. Por quê? Porque o homem não foi feito para receber glória. Porque só tem um que é digno, é o Senhor nosso Deus. Só Ele é digno de receber a glória, honra e poder. Porque todas as coisas Ele criou por causa da vontade dEle que veio existir. Apocalipse 5, 9 e 13. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro
e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, esse sangue não é exclusivo para comprar alguns. Esse sangue precioso que nós cantamos é para comprar todos, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Deus não faz acepção às pessoas. Não existe povo melhor, pior, povo bonzinho, povo branco, amarelo, negro. Deus é aquele que abriu o selo, o Senhor é aquele que abriu o selo e Ele comprou com seu sangue precioso todos aqueles que procedem de qualquer lugar, qualquer língua, qualquer nação. E para o nosso Deus, os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor. Digno é quem? Digno é o Cordeiro. Cordeiro que foi morto. Por que ele foi morto? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Porque se não fosse por causa de nós, esse Cordeiro não precisaria ter sido morto. Mas ele foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. E no versículo anterior, diz que ele fez o quê? Nos constituiu reino e sacerdotes. E reinaremos sobre toda a terra. Amém? Então, continuando, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 7, 11, 12. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, eu abri um parêntese, né, na verdade, na sequência dos versículos, que, veja bem, existe um contexto dentro desses versículos que eu estou falando. Eu peguei os versículos que está exaltando o nome do Senhor, mas existe todo um contexto, de uma história que acredito que os irmãos já conhecem bem. E dentro do Apocalipse 9, está falando de flagelos, de muita coisa ruim ali. Mas as pessoas, com tudo isso, não se arrependeram. Então diz aqui, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, que está nos versículos anteriores, o que aconteceu? Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Isso mostra que, mesmo tragédia, mesmo coisas catastróficas, não quebra o coração das pessoas. A gente fala, tem um ditado que fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu tenho minhas dúvidas se a dor realmente trazem as pessoas, né? Porque você vê, nós vamos ver depois que essas pessoas, além de não se arrepender, eles blasfemavam, praguejaram contra Deus. Então, o coração duro não vai ter tragédia, não vai ter caos, não vai ter nada que vá quebrar. Continuando agora, Apocalipse 11, versículo 15, diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E ele reinará pelos séculos dos
séculos. O reino do mundo se tornou de quem? Do nosso Senhor, do seu Cristo. Apocalipse 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você sabe que você tem um acusador, né? Cada um aqui tem um acusador. E o expediente dele é full time. Não é só das 8 da manhã às 6 da tarde, não. Segunda a sexta, é 24 horas por dia, tem um acusador. Ele está acusando diante de Deus, de dia e de noite. Está dormindo lá, né, sonhando, Satanás está lá, está vendo? O Alexandre lá, está vendo? O Valquir. E cá entre nós, né, na maioria das vezes até com razão, né? Está acusando com razão. Mas nós temos, assim como tem um acusador, promotor talvez aqui, esse é o termo, nós temos o nosso advogado. Então está o acusador de um lado, mas tem o nosso paracleto, nosso advogado do outro. E o que esse advogado está fazendo? Olha, realmente o Valquir não é aquela pessoa que vocês conhecem, não, né? Cadê a Roseli? Aquele irmão que vai lá na frente, parece muito espiritual, mas vocês precisam conhecer bem o Valquir. É exatamente o que Satanás está lá diante de Deus. Você vê o Valquir? Você vê os pensamentos dele? Você vê o que ele pensou aquele dia? Seu coração, sua atitude? Olha ele, olha lá Deus, olha Deus. Mas tem outro do lado, falou, olha, é verdade. É culpado. Valquir é culpado, Alexandre é culpado, mas eu vou cumprir a pena por ele. Através do meu sangue precioso, está pago todas as dívidas. A sentença eu vou cumprir. Amém, irmãos? Então, esse acusador, essa acusação, quando vem, nós precisamos nos lembrar disso, que nós temos um advogado. É o melhor advogado. Melhor que a Diné, melhor que o Cambé, melhor que os melhores dos melhores advogados que está nos defendendo, assim também de dia e de noite. Qual que é a nossa parte? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, irmãos. Nós vencemos, não é por méritos nossos, é por causa do sangue do Cordeiro. É a música que nós cantamos. Sangue precioso. Sangue precioso derramado por nós. Vamos falar juntos? Sangue precioso. Sangue precioso derramado por nós. Então eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo face à morte, não amaram a própria vida. Nós temos que falar, nós temos que testificar, nós temos que ser firmes. A palavra do testemunho. Não podemos ser covardes. Apocalipse 15, 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Foi o que o Manuel já compartilhou aqui, né? Aí nós falamos aqui de justiça, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Irmãos, eu não sei qual a percepção dos irmãos, mas a justiça está bem injusta ultimamente, né? Você vê tanta, não pense só no aspecto político, mas em tantas esferas, a gente vê, pelo menos eu, né? Pelo menos eu vejo que a justiça está injusta. E a verdade? Como é que está a verdade? A verdade está em falta, né? Nós estamos o nosso Brasil, nosso mundo, você não sabe quem você acredita mais. Ainda mais agora com o tal de inteligência artificial, eu falei, isso aí é verdade? O que é isso? É verdade? É mentira? Então a verdade está indo para baixo, água abaixo. Mas aqui tem um que ele é justo e verdadeiro. Não tem mentira e não tem injustiça.
E diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestos. Apocalipse 16, 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A palavra justo, o que significa exatamente? Né? Está com uma calça justa. Né? O que é? Ela não está apertada nem folgada, justo que é sob medida. Não tem para lá nem para cá. Então, de certa maneira, essa é a aplicação dessa palavra. É justo, é correto, é apropriado. Então, verdadeiros e justos são os teus juízos. Graças ao Senhor. Apocalipse 19, 16, 9, 11 e 21. Com efeito, aqui, volta a falar da questão da falta de arrependimento dos homens. Né? Com efeito, também, dentro de um contexto que estava tendo aqui nos versículos anteriores, um negócio que estava pegando fogo, literalmente. Estava queimando tudo. E aqui fala nesse artigo 9, com efeito os homens se queimaram com imenso calor. E o que aconteceu? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriu, e não se arrependeram das suas obras. É impensável para nós essa situação. Né? Porque assim, o primeiro versículo fala: blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Para se arrepender, eles blasfemaram o nome do Senhor, não se arrependeram. Então, assim, eu penso que essas situações aqui eram situações de oportunidade de arrependimento. A palavra fala claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Que nosso Deus não é um Deus que, você não me ama, então, inferno para você. Está condenado? Não. Deus, nosso Deus é um Deus de amor. Ele dá oportunidades. Parece lá a aula da Roseli, né? Lá na escola tem prova, depois tem recuperação, depois tem conselho de plástico, depois tem... Não sei como é que as pessoas conseguem reprovar, é muita oportunidade para passar de ano. Nosso Deus é mais que isso ainda. Ele dá tantas oportunidades, irmãos. Nós precisamos saber que nosso Deus não é um Deus de condenação, é um Deus de salvação que está sempre de braços abertos, esperando o arrependimento. Posso arrepender. O que eles precisavam fazer aqui? O que eles precisavam fazer nessa situação? Se arrepender. Era só isso. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram o nome de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram Deus. Depois dessas coisas, já chegando no final do livro de Apocalipse, depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! Salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, 6 e 7. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos
e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Bodas do Cordeiro. Irmãos, eu penso que em festa de casamento, a festa mais alegre que em festas, né? Em festas, a festa mais alegre que existe é de casamento, né? Tanto é que eu nunca vi ninguém chorar emocionado em aniversário, né? Mas em casamento eu já vi muitas pessoas, né? E casamento, né? Duas pessoas diferentes se unindo, tornando uma só pessoa, né? Lá em Efésios 5, acho que 31, 32, fala, deixará, pois, o homem seus pais e se unirá à sua mulher. Acho que é isso, né? Tornando os dois uma só carne. E aí diz o seguinte, grande é esse mistério. Mas como assim? Que mistério tem nisso aí, né? Um homem e uma mulher deixam as casas dos pais, se unem tornando uma só carne. Grande é esse mistério. Parece que não existe nenhum mistério aí. Mas aí o apóstolo fala, por que eu me refiro, não ao casamento de vocês, mas a Cristo e a igreja. Aleluia. Talvez ali até muita gente, os apóstolos, não tinham entendido, mas não estou entendendo muito bem. Mas agora nós compreendemos, porque nós chegamos no livro de Apocalipse e nós vemos as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento da igreja com o Senhor. Irmãos, não dá nem para imaginar a alegria, a satisfação dessa festa. E uma festa de quantos dias? A festa tradicionalmente ali do povo judeu, na época, se eu não me engano, era de 7 dias, não é isso? Mais ou menos 7 dias. Eu sei que demorava. Não é que nem a festa de hoje que é meio-dia e coitado dos noivos, né? Chega no fim da festa e estão acabados. Mas a festa do nosso Senhor com a sua igreja vai durar 1000 anos. 1000 anos de festa, de delícia, de prazer, de alegria. Pensou, irmãos? 1000 anos de alegria? Vocês querem fazer parte disso, irmãos? Amém. E também o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus. Por isso que lá em João nós vemos que a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça, de verdade. Então, quem que é o Verbo de Deus? Nosso Senhor Jesus. E tem mais. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui está claro. Quem não entendeu até agora, está aqui. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Hoje, eu sempre passo para os irmãos, né, nas portas abertas, e hoje eu recebi, vamos ver o que fala aqui. Vamos orar. Aí diz o seguinte, né? Dia 28 de dezembro, domingo. Mais de 100 cristãos foram mortos em um massacre de extremista que durou 2 dias. 2 dias de matança dos nossos irmãos. E aí está pedindo oração, peça consolo e fortalecimento às famílias, que o Senhor derrame paz em todo o país. Está falando aqui da República Democrática, muita verdade nisso, do Congo. Irmãos, aí você olha isso aqui, nós nos entristecemos. Mas quando você vem aqui para o livro de Apocalipse, o que está dizendo? O apóstolo João já viu essa figura, terminada. O que ele viu aqui? Ele viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E aqui está dizendo que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas
100 irmãos nossos estão no reino já estão reinando com o Senhor, né? Dependendo da interpretação, mas isso estão lá, irmãos. Então, aquilo que eu falei, nós precisamos confiar na soberania de Deus. A gente olha tanto sofrimento, tanta perseguição, e parece que nós nos desanimamos. Será que Deus perdeu a mão? Será que Deus não está vendo isso, irmãos? Oramos sim por esses irmãos, para aqueles que ficaram, mas vamos crer na soberania de Deus. Está tudo debaixo da soberania de Deus. Continuando, Apocalipse 21, 3 a 7. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Irmãos, não é uma boa notícia? Não é uma ótima notícia? Não é a melhor notícia que estão ouvindo hoje? Desenxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Tantos nossos amados que já foram, né? Seus pais, minha irmã, tantas situações, a morte não existirá mais. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. Sabe por quê? Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, João recebeu uma ordem aqui: escreve aí. Né? De vez em quando nós não falamos: ó, escreve aí que você vai ver, vai acontecer. De vez em quando não falamos isso aí. Pode escrever que isso aí vai acontecer. Aqui, o Senhor está falando para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, ele dará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem do rio, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E a folha da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. E aí, um dos últimos alertas do livro: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo o mundo, o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar. Você vê que continue, irmãos. Você está na prática da justiça, continue. Porque nós vemos aqui, no segundo versículo, por quê? Porque eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Nós vemos que aqui fala em galardão e fala das suas obras, né? Isso aqui não está relacionado com salvação, né? Galardão é um prêmio para aqueles que as suas obras foram adequadas diante do Senhor. Porque como nós vimos lá, que o Senhor fala, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa das nossas obras, mas aqui nós temos ainda, além da salvação, um galardão, que para muitos esse galardão é o milênio. Okay?
Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Veja, irmãos, aqui, a minha interpretação, não sei se estou correto, mas bem-aventurados aqueles que lavam. Não aqueles que lavaram, mas aqueles que lavam as suas vestes. Então, nós temos todos os dias, todos os momentos, a oportunidade de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós possamos ter direito à árvore da vida. O que você precisa fazer para ter direito à árvore da vida, que está lá? Lavar as suas vestes, ter uma postura, ter um procedimento, ter uma coerência com a sua vida cristã. Nós vemos hoje muitos irmãos envergonhando o nome do Senhor. Que nós possamos ser aqueles que estamos sempre lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui, finalizando já, existem 3 convites. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que convite maravilhoso. O Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, eu estou com um pouco de sede aqui. Aquele que tem sede, venha. Está com sede? Venha. Todo mundo tem sede. Não, mas eu nunca tive sede. Irmãos, Deus fez o homem com uma sede interior. Ninguém pode falar um dia, mas eu nunca, de Deus, não me falaram. Mas dentro de cada homem, de cada pessoa, de cada ser humano, existe uma sede, porque ele foi feito para ser preenchido com o próprio Deus. E aqui está o convite. Venha, venha, venha de graça receber. Vem. E aquele que dá o testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Não é a primeira vez que nós ouvimos essa palavra, certamente venho sem demora. O que nos cabe dizer, irmãos? Amém? Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer então? Amém. Vem, Senhor Jesus. Não é porque nós entendemos, porque, fala a verdade, irmão, nós não entendemos a magnitude do que realmente é a volta do Senhor, o que Ele tem preparado para nós. Não sei se os irmãos viram, o Diniz colocou um vídeo de um podcast de alguém falando do tamanho da Terra, que foi tirada uma foto ali de Saturno. Saturno tirou uma foto da Terra, um pontinho de nada lá. Irmãos, o Senhor que criou todas essas coisas, Ele quer dividir conosco todo esse universo. Por isso que nós, na nossa limitação, nós não entendemos, nós não compreendemos a magnitude do que é falar isso. Vem, Senhor Jesus. Mas, Senhor, vem. Agora que eu tenho um filhinho novo aqui, o Pedrinho, Senhor, vem. Com certeza, Deus tem algo muito melhor para nós, Afonsinho, Betina. E, finalizando, dos últimos versículos de Apocalipse diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. A graça, irmãos. O que é graça, O irmão Zé compartilhou, muito bom esses dias. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Tudo isso que tem preparado para nós, não há nenhum merecedor, nenhum, mas muito longe de merecer alguma coisa. Mas a graça do Senhor esteja com todos vós. Amém? Só fazer uma consideração final aqui, irmãos, que esta mensagem não tem nenhuma intenção de desprezar as profecias que estão no livro, sabe? Mas sim de mostrar a grandeza e magnitude do Senhor Jesus. Vai falar, agora o Valquírio está desprezando, a mensagem dele está desprezando tanta profecia, tantas histórias. Não, não é isso. Eu quis focar na magnitude, na grandeza
na glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu espero, irmãos, que com isso a gente perca um pouco o medo do livro do Apocalipse. Tem uma castanha no meio desse espinho, que é aquele tantos flagelos, tantas coisas, que não é para nós, irmãos. Aquilo não é para nós. O Senhor tem reservado muitas coisas e Ele está se revelando. Olha quem eu sou. Olha quem eu sou para vocês. Não temam. Venha. Eu darei de graça a quem tem sede. Amém? Então, termino aqui. Se os irmãos quiserem complementar, será bem-vindo.